Lucas, capítulo 9, versículo 23. Esse é o nosso texto de base. São 3 mensagens de uma série. E Lucas, capítulo 9, versículo 23, está muito baixo. Disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vou ler de novo. Disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, como eu disse, 3 mensagens de uma série bem breve. Nós vimos na semana passada com o pastor Guilherme, decidir como Jesus. O que faria Jesus? Que decisão Jesus tomaria? Hoje nós vamos falar sobre amar como Jesus. E na próxima semana, agir como Jesus. Feche seus olhos e vamos orar para que o Senhor nos abençoe. Pai, damos graças ao Senhor nesta noite. Obrigada pelo teu grande amor por nós. Obrigada, Senhor, pelo teu amor que é derramado todos os dias em nossos corações. Agora, Pai, vem com teu Santo Espírito, traz quietude aos nossos corações, para que possamos, Senhor, receber essa porção gloriosa da tua palavra, para que possamos, Senhor, tomar decisões como Jesus. Pai, nós precisamos tanto sermos orientados pelo Senhor, sermos capacitados através do teu amor cada dia. E nós te pedimos isso, faça isso nesta noite em nossas vidas, cada um de nós, cada irmão, cada pessoa que está aqui nos visitando. Senhor, que possa ser cheio da tua presença, da plenitude do teu amor, para que nós possamos sair daqui regozijando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem já derramado sobre nós, através dos louvores, da adoração, das ministrações, da intercessão. Senhor, nós queremos consagrar nossas vidas ao Senhor. Então traga-nos inteiro para a tua presença agora, para que possamos receber, Pai, que a tua palavra encontre guarida em nossos corações e ela venha frutificar a 100 por 1, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então não vou deixar ninguém dormir hoje. Hoje todo mundo vai acordar. Então, na verdade, nós temos falado, uma introdução aqui bem breve. Seguir Jesus é tomar os seus passos. Todos nós aqui já temos feito, na sua maioria, a decisão de seguir a Jesus. Então, seguir Jesus nada mais é do que tomar seus passos, fazer suas escolhas, mesmo que haja um preço alto a ser pago. Isso é discipulado, isso é seguir Jesus. O discipulado começa com uma decisão consciente, não com pressão externa. Ninguém está aqui obrigado, certo? Pelo menos eu espero. Você está aqui porque você tomou uma decisão de servir a Jesus. Você recebeu um convite e você experimentou, teve uma experiência e você decidiu e você veio. E você está aqui por amor, consciente daquilo. E o texto que nós lemos de Lucas, Jesus já disse: negue-se a si mesmo. Isso é discipulado. Negar-se a si mesmo, se entregar, né? Renunciar o eu como centro da vida. O mais difícil não é ser cheio do Espírito Santo. Isso não é difícil, que é só orar, ele nos enche. O mais difícil para nós, como seres humanos, é nos esvaziar de nós mesmos. É para que o nosso eu possa ser lançado por terra. Para que o Senhor Jesus possa realmente tomar o trono do nosso coração. Então, discipulado é renunciar a si mesmo, se esvaziar do eu e se encher do Espírito Santo. É também abandonar a autonomia absoluta. E agora eu já começo com uma pergunta para você ir aí pensando aí. Será que você hoje, você que está aqui me ouvindo, você está pronto para deixar ambições e projetos pessoais para viver um propósito eterno? Pensa aí. Você está pronto para deixar ambições, projetos pessoais, aquilo que eu imaginei, aquilo que eu planejei fazer, projetos pessoais, para viver, abrir mão disso,
para viver um propósito eterno? Eu quero testemunhar para você nesta noite. Fazem mais de 35 anos que eu e o pastor fizemos isso. E vale a pena, cada dia. Entregar nossos sonhos, nossos projetos. Porque assim como vocês, nós tínhamos planos e projetos. Nós tínhamos tudo planejado já, como seria a nossa vida. Mas um dia nós fomos encontrados, alcançados por Jesus, amados por Ele. E Ele disse: vem cá, filho, filha, eu tenho um novo plano para vocês. E daí nós abrimos mão de tudo. E eu quero declarar nesta noite, nem um dia, por mais difícil que seja, porque não é fácil. Claro que não é, é morte do eu, morte da sua vontade, morte dos seus sonhos, para escolher viver os planos, os sonhos de Deus. Mas nenhum dia nós pensamos em voltar atrás, ou seja, em desistir, em trocar e voltar para os nossos projetos pessoais. Nunca. Porque o Senhor fez muito mais do que nós esperávamos. E está fazendo, né? Que todavia ainda não terminou. Então, Ele continua fazendo. Então, vale a pena. Pense sobre isso nessa noite. Já abra o seu coração, deixa o Espírito Santo encher você dessa maneira. Você realmente está aberto para isso? Está disposto a abrir mão de projetos, de sonhos, de planejamentos que nós fizemos, né? Pessoais, aquilo que nós pensamos e traçamos, para você viver um propósito eterno que Deus quer de você. Quem sabe Ele vai mexer com as estruturas. Eu oro para isso e tenho orado muito por isso. Mexer com as estruturas nossas, para que a gente saia da zona de conforto e realmente possa buscar o Senhor. Precisamos desesperadamente trocar o governo do eu pelo governo de Cristo. Não mais eu, mas Cristo que reina. E Cristo que vai tomar a direção. O que eu vou fazer? O que Jesus faria. Porque é isso que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Isso não é uma historinha, não. Tomar a cruz significa, para muitos de nós, e deve significar também, condenação, sofrimento, dor, perda e morte. Entregar tudo, abrir mão de tudo. Não é sobre pequenos desconfortos, mas sobre render-se para um propósito maior. Eu me rendo, eu me entrego, porque eu sei que tem algo maior, muito maior. E eu tenho hoje, eu declaro isso na igreja, com convicção que eu nunca teria sido usada por Deus, tocaria em pessoas, se eu tivesse hoje, há tantos anos depois do dia que eu disse sim para o Senhor, nunca teria sido usada pelo Senhor como eu tenho sido por viver os propósitos dEle e não mais os meus. Mas é uma renúncia, todo dia, todo dia. Você se volta para a cruz e você rende a sua vida ali. Aquilo que você pensa que é melhor, não é o melhor. Ele sabe o que é melhor. E vale a pena, irmãos, cada dia, porque Ele é fiel e Ele cuida de nós. Então, não é somente sobre pequenos desconfortos, mas sobre você se render-se para um propósito maior. Morrer para si mesmo continuamente. Isso não é um dia lá, quando você vem, daqui a pouco vai levantar sua mão, vai aceitar, atender um apelo, e você vem aqui na frente, ou sentado mesmo, você recebe uma oração, e acabou, você volta amanhã para casa e a vida continua na mesmice. Não! Entregar e render e morrer é todo dia, irmãos. Discipulado é isso, vida com Jesus é isso. É rendição do meu eu todos os dias. Ele tem que ser cravado ali na cruz, todos os dias. Porque o nosso eu, nosso ego, quer fazer a nossa vontade sempre. Porque nós somos carnais. Somos seres espirituais vivendo num corpo carnal. Então, precisamos aprender isso. Aceitar o custo do discipulado todos os dias. Todos os dias. Fala para o seu irmão, são todos os dias. Não é um dia só, não é hoje à noite. São todos os dias.
Jesus apresenta nesse versículo de Lucas, capítulo 9, que nós lemos, um tripé do discipulado. Ele diz assim, que primeira coisa, que ele fala sobre renúncia interna, ou seja, negar o meu eu. Renúncia interna. O meu eu não pode prevalecer. Segundo, entrega externa. É o carregar a cruz. Mas muitas pessoas pensam ainda que carregar a cruz é pegar uma cruz assim, como muitas pessoas ainda fazem, né? Por não ter entendimento da palavra de Deus. É muitas vezes o sofrimento que nós passamos, irmãos. As lutas, as dificuldades, aquilo que nós temos que enfrentar dia a dia, em todas as áreas da nossa vida. Familiar, no trabalho, nos estudos, seja onde nós estivermos. Isso é carregar a cruz. Mas para você conseguir carregar a cruz, o seu eu tem que estar na cruz. Você tem que morrer para o seu eu, para a sua vontade. Porque a sua carne vai gritar, não, eu não quero isso. Eu não gosto disso. Isso não é bom, eu não estou me sentindo bem. Mas nunca nós vamos encontrar na palavra de Deus que discipulado, seguir a Jesus é para fazer bem para você. Não! Jesus não convidou nós a irmos seguir a Ele para ficarmos bem, para nos sentir confortáveis. Claro que não. Se ensinaram você isso, mentiram para você. Lê do engano. Você se sentir bem. Eu estou confortável, está tudo muito bom. Isso não é discipulado, não. Isso é qualquer coisa, menos discipulado. Renúncia, entrega externa e direção contínua. É isso que Jesus está falando. Quando ele disse, quem quiser, é um convite. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cruz e siga-me. Negar-se, renúncia. Tomar a cruz, entrega diária e seguir direção contínua. Ele te dirige os passos e você só segue. Tem aqui, né, a figura bem clara do nosso ano profético. Então você anda nos passos dele. Segue ele. O que Jesus faria? Como que ele faria? Enquanto os meus olhos estão em Jesus, os meus pés estarão no meu destino. Eu tiro meus olhos de Jesus, eu fracasso. Lembra-se de Pedro? Outro dia ouvimos sobre ele. Interessante que a palavra pecado não significa o erro, queda. Ela significa perder o alvo. Pecado não é... O sentido verdadeiro da palavra pecado não é queda, erro, não. Significa perder o alvo. É quando eu paro de olhar para Jesus e eu perdi o alvo, eu caio. Eu caio porque eu errei, não porque eu errei. Eu caio porque eu tirei meus olhos de Jesus. Por que eu caí? Porque deu tudo errado. Porque meus olhos foram tirados de Jesus. Por isso que é Ele que me guia. Ele que guia você. Então, nós precisamos seguir a Jesus diariamente. Renúncia diariamente. Decidir seguir a Jesus implica abrir mão do controle da própria vida. O discipulado verdadeiro envolve um custo real. A cruz, ela não é opcional. É parte do caminho. Muita gente quer ser discípulo sem carregar a cruz. Não dá, não. Não no Evangelho de Jesus, não. A decisão de seguir Jesus precisa ser renovada um dia quando você desce as águas do batismo. Não. Todo dia. Todo dia, todos os dias, eu tenho que me converter. Você tem que se converter. Todos os dias. Por quê, irmãos? Porque todos os dias a nossa carne grita que quer voltar a fazer a vontade nossa. E se nós não cuidarmos, já perdemos. Já vai dar tudo errado. Então, seguir Jesus não é adicionar Cristo à sua vida, é substituir o centro da vida por Cristo. Então, você vai conseguir amar como Jesus.
substituir o centro da sua vida. É como eu gosto de falar, você dorme Jesus, acorda Jesus, respira Jesus, você bebe Jesus, você anda Jesus, você sonha com Jesus, você vive Jesus. Ou seja, quantas vezes eu tenho a oportunidade de falar com pessoas muito estudadas, pessoas muito inteligentes, médicos e pessoas, né, políticos, essas coisas assim. E muitas vezes eu pergunto para Deus, Deus, o que eu vou falar com essas pessoas? Eu não sei falar outra coisa, a não ser falar Jesus. Quem é Jesus? O que Ele espera de você? E eu tenho feito isso por anos. E tenho tocado a vida de algumas pessoas, ao levar aquilo de melhor que eu tenho. Então eu dou aquilo que eu tenho de melhor, que é Jesus. Porque eu decidi um dia, há muitos anos atrás, eu decidi entregar a minha vida, a direção da minha vida para Ele. E como que nós vamos aprender a amar? Né? Então, o amor de Jesus para a minha vida e para a sua vida, Jesus está chamando assim, eu quero ensinar vocês a amar. E amar como Jesus é um convite à intimidade, pois é impossível você ser íntimo de Jesus sem amar como Ele amou. Vou trocar um pouquinho a frase. É impossível você amar o próximo se você não é íntimo de Jesus. Então, quando Jesus convida você a aprender sobre o amor, Ele está convidando você para mais perto. Ele quer intimidade com você, comigo e com você. E Jesus nos disse lá em João, capítulo 13, versículo 1, nos diz que, o versículo diz assim, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os como? Amou-os como, irmãos? 2, 3, mais um, vamos ver. Amou-os como que Jesus nos amou? Até o fim. Nós temos capacidade para isso? Se não formos íntimos dele, nós não conseguimos. Nós precisamos desenvolver uma intimidade, um relacionamento de intimidade com o Senhor. Em um mundo onde as pessoas são descartáveis, Jesus nos manda amar até o fim. O mundo diz assim, eu te amo até que você não pise na bola comigo. Ou o que você tem para me dar para eu te amar? É ou não é? Isso é descarte. Abre mão de tudo. Tudo. O que eu preciso em troca? Nada. Eu já tenho amor. Então eu vou amar com o amor que eu já recebi. É isso que Ele quer nos ensinar nessa noite. 1 João capítulo 4, Deus falando conosco novamente, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A essência dele é amor. Ele é todo amor. Você pensa nele, é amor. Esse é o nosso Deus, o nosso Pai, aquele que nos criou, aquele que nos formou. Então, nós precisamos aprender a amar. Ninguém fez isso como Jesus. Ninguém. Alguém viu já ou conhece alguém que amou igual Jesus? Não. E nós provamos isso na Bíblia. Porque Jesus é o nosso modelo, o nosso mestre, paradigma maior. A sua vida foi sinônimo de entrega, de amor incondicional. Precisamos aprender muito com Jesus sobre esse assunto. Jesus amou com compaixão e completamente. Ele não amou até ali. Não, Ele amou até o fim. O amor dele se estendeu. Além das barreiras, além dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas indecisões, de começar com Ele, de nos aliançar com Ele e desistir, virar as costas para Ele. Você acha assim, você que está aqui nesta noite e desistiu de Jesus, você acha assim que Ele desiste de você? Nunca.
Essa é a maior notícia que eu tenho para te dar nessa noite. Ele não desiste de você. Ainda assim, ainda que você esteja pensando, não quero mais saber disso, não. Quero mais saber desse negócio de igreja, de evangelho, de Jesus, não quero mais disso, não. Ele continua te amando. Ele continua te perdoando. Ele continua te esperando para você receber o amor dele. Amém? Nós precisamos disso, precisamos desesperadamente disso. Ele expressou esse amor, Jesus, com humildade, vivendo de uma forma corajosa. Mais uma pergunta para você pensar. Pensei. Põe a cachola para funcionar. Quais são as pessoas da sua vida que você precisa amar como Jesus? Tem alguém? Com certeza tem. Todos nós temos. Pessoas que precisamos amar como Jesus amou. Então, como revelar o segredo nesta noite? Como amar como Jesus? Que é o tema nessa noite, né, da nossa série. Algumas lições. Eu gosto de falar lições porque a gente aprende e recebe, regozija e... Então, a gente aprende, coloca em prática e depois tem com que compartilhar. Amém? Estão aí? Amém? Vão receber aí? Amém. Primeira lição. Para você amar como Jesus, você precisa tomar a iniciativa de restaurar os seus relacionamentos. Ai, já começou apertando. Então... Marcos capítulo 12, versículo 30 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus. Olha a inteireza que ele fala aqui. De todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Deus está falando assim, ó, o amor que você deve dispor aos outros é inteiro, é completo. Como? Se eu não tenho esse amor? Como que eu vou amar dessa maneira? Mais uma pergunta. Estão aqui? Mais uma pergunta. Quem foi a pessoa que mais desapontou você na sua vida? Não importa a idade que você tenha. Com certeza todo mundo já teve um desapontamento, uma decepção na vida. Quem foi essa pessoa que você mais foi desapontada na vida? Que mais lhe desapontou? O X da questão está em relacionar-se em vez de apenas esperar. Sei que você enfrenta problemas, decepções, traições, mágoas, mentiras, mal-entendidos. Todos nós enfrentamos isso, todos nós. Não tem uma injeção que diz, não, você não vai ter isso. Vem no pacote. Mas a maioria das pessoas não reagem da maneira que nós esperamos. E daí? O Senhor nessa noite está nos chamando, nós somos chamados a ser os reconstrutores da vida. Aqueles que criam pontes. Aqueles que reconstroem, não que destrói. Porque nós já temos um trabalhando 26 horas por dia. O dia tem 24, mas ele faz hora extra. Você está dormindo, ele está trabalhando. Porque ele veio para isso, matar, roubar e destruir. Ele com toda a Capitolândia. Vem inteiro para levar você a quebrar relacionamento. A destruir relacionamento. A criar barreiras, muros. Mas o Senhor não. Tem nos chamado a sermos reconstrutores da vida. Os que criam pontes, aqueles que no meio do abismo que há entre as pessoas, constrói pontes, restaura relacionamento. Como? Com o amor de Deus. O amor com que Ele tem nos amado. Mas como amar? Você pode perguntar aí. O seu amor tem limites, porque ele é humano. É ou não é? Ou alguém aqui consegue amar como um todo? Não. Por isso nós precisamos todos do amor de Cristo para restaurar os nossos relacionamentos. Tem relacionamentos, irmãos, que ou o amor de Jesus entra,
ou nunca mais tem reconciliação. Nunca mais. E às vezes você se encontra numa situação dessa. Um relacionamento com determinada pessoa quebrado, porque está faltando o amor de Jesus. Mas não está faltando o amor de Jesus na pessoa. Está faltando em você. Ah, mas foi ela que fez para mim. E daí? O que nós fizemos para Jesus e Ele nos amou? O que nós fizemos para Jesus? E Ele nos amou tanto, 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 a ponto de morrer naquela cruz por nós. O nosso problema não está no fato de amarmos suficientemente a Deus, mas em não entendermos o quanto Ele realmente nos ama. Não está. O nosso problema não é o quanto que eu amo a Deus. Eu amo muito a Deus. Eu declaro isso. Quando estou cantando, quando estou orando, eu declaro o meu amor por Ele. Mas Deus está falando assim nesta noite para mim e para você, que entendimento que você tem do meu amor, qual é a revelação do meu amor por você. E é isso que Ele quer restaurar na nossa vida. Isso é 30 semanas. Restauração do amor de Deus. Efésios capítulo 3, versículo 17 e 18, Paulo deu um conselho, dizendo assim: para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está orando por nós, por mim e por você. Eu oro para que você conheça o amor de Cristo, que você receba o amor de Cristo, porque o amor de Cristo que muda a minha vida, muda e restaura os meus relacionamentos, os seus relacionamentos. Amém? Amém, irmãos? Dá um feedback aí. Existem muitos obstáculos reais para você amar as pessoas e ser amado por elas. Mesmo assim, você foi feito para ter relacionamentos. Deus não criou ninguém para ser ilha. Não. O Senhor não criou nenhum de nós para vivermos isolados. Isso é provado pela ciência, de que uma pessoa que vive sozinha, a tendência natural dela é morrer rápido. Porque a natureza de Deus é de se relacionar. Então, quando você escolhe se excluir do contato de outras pessoas, o que acontece? Você vai morrendo. E tem muita gente assim, irmãos. Pessoas que foram machucadas, pessoas que foram, feridas ali, traídas e se fecham. E fechou, pronto. Esse estado de estar fechado é alimento para Satanás. É o que alimenta os demônios. Por quê? Porque ele se alimenta disso, de ódio, ele se alimenta de amargura, ressentimento. Satanás se alimenta disso. Então, quando nós temos um relacionamento quebrado, nós estamos alimentando o mal para a nossa vida. E perguntamos por que não temos vitória. Mas nem chego lá ainda nesse ponto. Vou falar mais sobre isso. Mais do que ninguém também, eu sei que nos dias de hoje, com tantas correrias, manter relacionamentos íntimos com pessoas é desafiador. É ou não é? Nós temos tempo para tudo, menos para sentar e conversar. E, infelizmente, muitas vezes não temos tempo com os nossos. Hoje é culto da família. Dentro de casa, nós não temos mais tempo para conversar um com o outro. Marido e mulher que não tem mais comunicação. Pais e filhos. O pai não sabe nada acerca do filho. O filho não sabe nada acerca do pai. Por quê? Vivem debaixo do mesmo teto. Dormem na mesma casa. Mas não conversam. Relacionamento, para
Para nós pensarmos, hoje é culto da família. O que você tem feito com os seus? Que tipo de investimento você tem feito na vida da sua esposa, do seu marido? Quantas mulheres com a alma enferma, porque não tem homem que ora pela sua esposa, cobre ela como o protetor. Às vezes é bom só na provisão. Pensa que Deus criou ele para ser o provedor. Somente isso, nada mais. E tem alguns que dizem ainda assim, não falta pão, não falta nada lá em casa, o que ela está reclamando? Já ouvi muito disso. Enquanto que a alma da mulher está enferma, precisando de um ouvido. O próprio sacerdote do lar é o marido. E agora é uma palavrinha para os maridos. Quantos maridos nós temos aqui nessa noite? Assuma o teu papel. Ministra sobre a vida da sua esposa. Porque ela precisa de você. Você é cobertura dela dentro da sua casa. E nós precisamos, irmãos, colocar o amor de Deus em prática. E isso juntamente com a mulher com o marido e os pais com os filhos. Da mesma maneira. Se interesse mais pelos seus filhos. Pergunte mais, converse mais. Tem filhos que nos procuram que nunca falaram o que aconteceu com os pais. Por quê? Os pais não se interessam, não têm tempo. Está trabalhando, está correndo, está fazendo isso. Daí perde a criança. Criança, adolescente, adulto, não importa. Ganhe o coração dos seus. Isso é muito importante. Isso aí é só um adendo, viu? Que chegou aqui agora. Na paráfrase bíblica de Eugene Peterson, a mensagem, o texto diz assim, ame a Deus com a sua paixão, oração, inteligência e energia. Ame a Deus com a sua paixão, oração, inteligência e energia. Ou seja, com o seu todo. A medida de uma vida, olha o que disse Corrie ten Boom, a sobrevivente do Holocausto. A medida de uma vida, afinal, não é a sua duração, mas a sua doação. O quanto que você se doou para o seu próximo. Isso é a sua vida. Isso está falando sobre você. Existem pessoas que, se você não tomar a iniciativa de conversar, de ir atrás, de restaurar, elas nunca vão tomar. E Deus está te falando hoje para você tomar iniciativas, fazer algo drástico, verdadeiramente surpreendente, se necessário for, para restaurar o relacionamento. Restaurar. Não fique fazendo contas. Quanto mais o tempo passa, pior fica. Quando a Bíblia fala de amor, ela não está brincando. Marcos 12:30, que nós já lemos. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Deus está falando assim, ó, faça algo que a pessoa não esteja esperando que você faça. Surpreenda por amor. Surpreenda. Às vezes alguns vão dizer, meu pai está doente. Meu pai me abraçar e me dar um beijo? Não, ele está com problema. Ele nunca fez isso. E muitas vezes, irmãos, nós termos atitudes, tomarmos decisões assim, isso restaura. Essa é a maior demonstração do amor de Deus. É viver, receber o amor de Deus. Você não está sozinho, você precisa do Senhor. O amor de Cristo, e isso que Ele está nos ensinando nesta noite. A amar a ponto, a receber o amor dEle a ponto que você está cheio para compartilhar, para repartir. E nós precisamos disso. E muito disso. Amém, irmãos? Tem alguém aqui? Amém? Glória a Deus. Então, não é tempo de queimar pontes, e sim construir novas pontes. Um conselho aqui, conselho.
Já aprendemos a lição? Agora um conselho. Faça uma lista das pessoas que você precisa restaurar relacionamentos. Ore a Deus, procure elas antes de você partir, ou antes que elas venham a partir, para que você não fique com remorso. Viu? Que ninguém sabe o dia que vai. Então, faça uma lista, ore a Deus. Peça, Senhor, dá o teu amor, para que eu possa restaurar relacionamento. Segundo, amar como Jesus. Segunda lição, explore com profundidade o perdão. E aqui o bicho pega. Jesus falou assim lá em Mateus 6,15: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Gênesis capítulo 27, não tem ali. Olha lá na sua Bíblia, Gênesis capítulo 27. Não vou ler todo o capítulo, não. Vou citar, depois eu vou ler um versículo. Abra sua Bíblia juntamente comigo. Não precisa colocar não, Jefferson, por favor. O Jefferson, né? Então, Gênesis capítulo 27, lá na Bíblia, na sua Bíblia aí, está dizendo assim: Jacó rouba a bênção de Esaú. Certo? Está aí na sua Bíblia? Jacó rouba a bênção de Esaú. Agora olha para mim. Nós não vamos ler o texto, não. Esse texto de Gênesis descreve uma briga intensa entre dois irmãos, Jacó e Esaú. A Bíblia nos diz nesse texto, que depois você pode ler em casa, ele, se não tem muito conhecimento dele, pode ler. E se já tem, leia de novo. A Bíblia diz que Jacó recebe todas as bênçãos do seu irmão. E o que sobrou para Esaú foi uma sentença. Foi uma sentença. Isaac, o seu pai, disse que Esaú seria escravo, viveria longe do orvalho do céu, viveria pela espada e serviria o seu irmão. Porém, o enganador, quem trapaceou, foi o Jacó. E o que sobrou para Esaú? Uma sentença. Muito interessante isso aqui. Isso fala muito aos nossos corações. Porém, ao declarar essa sentença sobre Esaú, presta atenção, Isaac deixou uma chave de liberdade. Esaú entendeu e pegou, como você pode pegar nessa noite, uma chave de liberdade. E eu quero ler essa chave. Capítulo 27, versículo, aí na sua Bíblia, versículo 37. Capítulo 27 de Gênesis, versículo 37. Eu vou ler só esse restante do texto. Isaac disse a Esaú, 37, fiz de Jacó o seu senhor, e declarei que todos os irmãos dele o servirão. Garanti a ele fartura de cereais e vinho. O que me resta para dar a você, meu filho? Versículo 38, Esaú suplicou, por acaso o Senhor tem apenas uma bênção? Ah, meu pai, abençoe-me também. Então Esaú chorou em alta voz. Por fim, versículo 39, seu pai Isaque lhe disse, presta atenção, você viverá longe das riquezas da terra e longe do orvalho do céu. Viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Quando, porém, conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. Presta atenção nisso. Ao declarar essa sentença sobre Esaú, Isaac deixou essa chave e Esaú entendeu e tomou posse. Isaac declarou, quando você conseguir se libertar desse jugo, você será livre. Que jugo? O ódio. Porque depois que Jacó roubou a bênção, ele disse, um dia, depois você lê na Bíblia, um dia, quando meu pai falecer, eu vou matar o Jacó. Olha o ódio, irmãos. Cadê o amor? Amor entre família, os patriarcas. Eu vou matar o meu irmão, eu odeio ele.
Eu odeio ele. Ele tinha uma sentença sobre a vida dele. Não sobrou nada, porque o outro foi, sabichão, e pegou todas as bênçãos que era dele também. Porque ele era o primogênito. A bênção seria Abraão, Isaque e Esaú. Mas nós vimos que os patriarcas é Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Por causa desse episódio aqui. Mas daí o que aconteceu? O Esaú entendeu a chave de liberdade, que foi sentenciada pela boca do pai dele. Então, a Bíblia nos revela que Esaú nunca ele serviu a Jacó. Ele nunca foi escravo do seu irmão. E quando Esaú encontra Jacó, 20 anos depois, ele já tinha liberado do coração dele o Jacó. Ele não carregava por 20 anos o Jacó. Ele não carregou. A sentença que disse Isaque a Esaú foi: quando, porém, você conseguir se libertar, sacudirá do pescoço esse jugo. O jugo da ofensa, o jugo do ódio, da intriga, da traição, do roubo, do abandono, do desprezo, sei lá o quê, da rejeição, de tantas coisas. E ele conseguiu. Agora vai um pouquinho para frente, para provar que eu estou falando a verdade e não mentira. Capítulo 33, ainda de Gênesis, versículo 4, 33, versículo 4. Olha o que a palavra de Deus diz para nós. Esaú, a reconciliação de Jacó e Esaú. Todo o capítulo começa a falar assim, né? Então, Esaú, versículo 4. Correu ao encontro de Jacó e o que ele fez? Tacou uma pedra. Tirou a pistola e matou ele. Ele não falou que ia matar? A hora que o meu pai morrer, eu vou matar o meu irmão. Mas a chave virou o coração dele. Então ele abraçou Jacó, correu, passou à frente, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão. Não, versículo 4. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou. E os dois choraram. Pula para o versículo 8. E o que eram... Daí Esaú começa uma prosa ali entre eles. E daí, versículo 8. E o que eram todos aqueles rebanhos que encontrei no caminho? Perguntou Esaú. Presta atenção. Deus está falando com você. Jacó respondeu: são presentes, meu senhor, para garantir a sua amizade. De novo, o Jacó queria comprar o amor do Esaú, o perdão do Esaú. Olha a resposta. São presentes para garantir a sua amizade. Versículo 9. Meu irmão, eu já tenho muitos bens, disse Esaú. Guarde para você o que é seu. Aqui está a prova. Nunca a sentença fez valer sobre a vida de Esaú, porque o jugo foi quebrado. Quando ele encontra o irmão dele, 20 anos depois, ele era rico. Ele não viveu, ele nunca trabalhou. A Bíblia não cita que ele trabalhou para Jacó, que ele foi escravo de Jacó. Não. Esaú, o que aconteceu com a vida de Esaú? Ele quebrou o jugo. Quebrou. O que o pai falou, a chave virou. E ele entendeu. E os dois se abraçaram, beijaram. É isso que Deus está falando comigo e com você nesta noite. Tudo isso porque ele perdoou Jacó. E por ter perdoado, ele não ficou preso naquela sentença. Qual é a sentença que o diabo tem colocado sobre você? Nos teus relacionamentos. Pensa aí, meu irmão. Qual é a sentença que o diabo tem colocado sobre a tua vida? Até quando você vai viver escravo? Se privando do amor de Deus. Não é nem o teu amor.
É o amor de Deus que é derramado no teu coração para você liberar o perdão, para você amar como Ele nos ensina a amar. Qual é a sentença? E há quanto tempo que nós precisamos aprender isso? Interessante também que a palavra perdoar no grego, preste atenção nisso, significa lançar fora, se afastar, separar. Quem se separa da dor, mantém aliança com pessoas. No grego, perdoar é lançar fora, se afastar, separar. Então, quem se separa da dor, da mágoa, de tudo aquilo que é gerado por uma traição, por qualquer coisa, mantém aliança com as pessoas. Já no latim, a palavra perdoar tem outro significado. O prefixo per significa inteiro, completo. E doar é doação. É quando, ao perdoar, eu faço por inteiro, eu me dou por inteiro, por completo. E não tem aquele negócio, nós que conhecemos a Jesus, nós que conhecemos um Deus de amor, não tem aquele negócio de dizer assim, ó, desculpa aí, viu? Está desculpado. Não existe no nosso vocabulário cristão, desculpa aí. O que nós costumamos às vezes falar, mas sai somente da boca, porque do coração não. Às vezes está amarrado aqui no coração ainda, está preso. Estamos com um jugo pesado aqui no nosso pescoço. E Deus está falando conosco hoje, porque Ele quer nos ensinar a amar. Amar como Ele amou. Quem é destituído do poder de perdoar, presta atenção nisso. Martin Luther King Jr. disse, quem é destituído do poder de perdoar, não tem poder de amar. As duas coisas não combinam. Não combinam. Então, ou você ama, e daí você tem poder para perdoar, ou se você não ama, não recebe amor. Quanto mais eu mergulho em conhecer o amor de Deus, mais eu sou capaz de desfrutar das profundezas e belezas do perdão de Cristo na minha vida. Paulo, falando aos Colossenses, ele disse, no capítulo 3, que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Onde tem amor, tem paz. Pensei. O perdão de Jesus não é qualquer coisa. Olha o significado dele. É uma ordem, não é um conselho ou uma sugestão. Se você quiser, não. Se você sentir, não estou sentindo, então não vou te perdoar hoje. Troca a pilha do teu sentidor. Começa a botar para funcionar. Começa a matar o teu ego. E declarar perdão. E buscar o amor de Deus para o teu coração e liberar perdão. E soltar as amarras, o jugo que nos escraviza. Que está aí só para nos matar e nos separar do amor de Deus. Perdão não tem nada a ver com sentimento. Perdoamos porque tomamos uma decisão em obediência à palavra de Cristo. Ele falou, nós fazemos. Você precisa decidir e escolher. Foi ferido ou injustiçado? Então decida perdoar com base no amor e no perdão de Deus. Lembre-se o quanto Ele já te perdoou. Basta isso. O que você tem que fazer? Perdoar. Você não vai conseguir sobreviver sem perdoar. Não vai conseguir sobreviver sem perdoar. E essa é só a segunda lição. E para essa segunda lição, temos um conselho também. Faça uma lista de pessoas que você precisa perdoar. E mãos à obra. Não fique pensando. Não, até a hora que eu sentir vontade, eu vou fazer. Não. Obedeça e perdoe. Comece a ir contra o seu ego e o seu orgulho, mas completamente em direção às profundidades do amor de Deus. Como amar como Jesus? Terceiro, estão comigo? Amém? Vamos aí, liberar perdão e restaurar relacionamento. Supere as barreiras para chegar à unidade em amor. Uma coisa está atrelada na outra. Supere as barreiras para chegar à unidade em amor. Romanos 15, 7 diz, portanto, aceite-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus.
Precisamos orar com os olhos de Deus e não nas dificuldades, disse Oswald Chambers. O foco é Jesus. O foco é olhar para Ele. Enquanto eu estou olhando para Ele, eu não perco tempo com a humanidade dos outros. Não perco tempo com as barreiras que os outros constroem. Porque, irmãos, se nós olharmos para as pessoas, ninguém é merecedor, igual nós. Nada diferente de nós. Quanto muitas vezes nós sentamos na cadeira de juiz e declaramos, eu não vou perdoar porque fulano não merece. Porque você não sabe o que fulano me fez. Tem alguém lá na outra cadeira dizendo, aquele ou aquela nunca eu perdoo. Porque você não sabe o que me fez. E assim é a cadeia da sentença que o diabo está declarando sobre a vida de filhos amados de Deus, que vivem amarrados, atados, porque não conseguem receber o amor de Deus e liberar o perdão. Não conseguem viver em unidade, não conseguem. Então, fazer o quê? Receber o amor de Deus e agir sem sentir nada, que não precisa sentir. Mas obedecer, aqui ó, consciente. Nós precisamos perdoar, construir, derrubar, superar todas as barreiras e unir, e estar em unidade, derrubando as barreiras. Tudo isso porque nós somos o quê? Catalisadores da glória de Deus. Não temos tempo a perder com a humanidade das pessoas. A Bíblia diz que devemos amar o próximo. Por que que Deus fala que nós devemos amar o próximo? Por quê? Por que, irmãos, que nós devemos amar o próximo? Que Deus falou que nós devemos amar o próximo, certo? Porque quem está longe não me incomoda. Quem está longe de mim não me atrapalha. Está longe. Nem aí você está. Por isso Deus falou bem claro que devemos amar o próximo. Porque aquele que está longe de mim, longe de você, não te incomoda. Não incomoda. Portanto, ame quem está perto de você. E para escalar bem e conseguir chegar ao topo dos relacionamentos interpessoais, celebrando a unidade, você precisa passar basicamente por 3 obstáculos. Pular esses obstáculos. Primeiro, superá-los, né? O obstáculo da incompreensão. A maioria dos relacionamentos não tem força para subir além das incompreensões. Lembre-se que, com seres humanos, problemas de comunicação e interpretações são inevitáveis. Muitas vezes você não vai ser entendido. E daí o que você tem que fazer? Libera perdão. Derrama o teu amor, o amor de Deus sobre a vida das pessoas. Segunda barreira que nós temos que transpor, o egoísmo. A maldita síndrome do eu primeiro, uma doença espiritual maligna e carnal que nós já nascemos com ela. Nossos irmãos mais novos que o digam, né? Com certeza. Isso é desde a fundação do mundo. Uma doença, eu primeiro. Eu estou sentindo assim. O egoísmo, destronar o ego. Colocar o ego na cruz. Isso é aprender a amar como Jesus. Terceira barreira que nós precisamos transpor, superar essa barreira. Os meus erros. Simplesmente fazemos coisas erradas. Coisas que não deveríamos fazer. Coisas que não deveríamos fazer, pensar, falar. Não deveríamos fazer. Superar isso, superar nossos erros. E muitas vezes as pessoas estão aprisionadas e não conseguem se perdoar a si próprio. Por isso, 30 semanas primeiro, o relacionamento, restaura o seu relacionamento com Deus, com você com você, entender que você é um filho amado de Deus, receber isso no coração, que você é amado, que você é perdoado, que tem toda a capacidade do céu, vem sobre a sua vida, para você viver e desfrutar dessa vida abundante que Ele conquistou para nós.
E depois, então, o relacionamento com o próximo. Esse é o tripé do 30. Então, aproveita aí. Para chegar à unidade, significa aceitar as diferenças, ao invés de ficar insistindo numa luta inútil de mudar as pessoas para o seu jeito de ser. Tem que ser igual a mim. Você não é padrão de nada. Nem eu, nem você. O padrão, o modelo é Jesus. Igual Jesus. Como Jesus. Daí, tudo está certo. Portanto, para você amar como Jesus, supere as barreiras para chegar à unidade em amor. Comece a entender as pessoas e a apreciar as diferenças. Comece a olhar que tem algo que a pessoa é diferente, age diferente de você, e você aceita. Ame ela. Que o primeiro passo para você aceitar uma diferença é amando. Isso seja em qualquer relacionamento, no casamento, pai com filho, marido e esposa, assim, patrão empregado, é amando, ama que você vai, aquela diferença, metade daquela diferença já foi superada. E a pessoa vai sendo curada, através de você derramar do amor de Deus. Amém? Quarta lição, para amar como Jesus. Quarta verdade, quarta lição. Resolva seus conflitos. Resolva as pendências. Meu Deus, irmãos. Nunca vivemos num tempo onde que tanta coisa deixa para amanhã. Procrastinação. Para que eu vou fazer hoje, se amanhã eu posso fazer? Era para ter feito ontem. Amanhã eu dou um jeitinho. Amanhã, às vezes, não dá mais tempo. Por quê? Você não sabe o dia que você vai embora. Por isso, Efésios capítulo 4, versículo 29 diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. A sabedoria no silêncio. Um sábio falou isso. A sabedoria no silêncio. Precisamos mudar o coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. E às vezes a gente pensa que por muito falar, a gente está ganhando o jogo. Quantas vezes você se calar? Tiago capítulo 3, versículo 17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. A maioria, preste atenção nisso, a maioria das pessoas não sabem resolver conflitos. A maioria das pessoas, sempre sobra algo pelo caminho. Apenas relacionamentos maduros conseguem lidar com as lutas naturais entre as pessoas. Isso requer muito. Primeiro, o amor de Deus está aberto para comunicação. Eu tenho medo disso. Se eu não vou ser aceito. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Daí vai se criando as barreiras e vai se levantando os muros. Então, a questão não é ter ou não ter conflitos, mas sim como administrá-lo, aparando as arestas. Como que eu administro um conflito? E nós temos conflito quase todos os dias, irmãos. Quase todos os dias nós temos, se não todos os dias. Se não é em casa, é na escola, se não é na escola, é no trabalho, se não é no trabalho, é na rua, é com o vizinho, é isso, aquilo, aquele outro. Basta ser humano para ter conflito. Basta só você... Eu sou humano. Então, mas nós precisamos aprender a resolver nossos conflitos, resolver nossas pendências, que um dia nós vamos prestar conta. Viver em paz significa entender que a diferença do outro não é o problema para mim. Ela pode me ajudar a crescer. Tirar essa mentalidade de que tudo tem que ser igual a mim. Tudo tem que ser do meu jeito. Por quê? Quem falou, de novo, que você é o padrão, que você é o modelo?
Então, a diferença do outro, seja do teu esposo, da tua esposa, dos teus filhos, te ajudam a crescer, se você aceita, em amor. Não é um conflito que gera, mas sim uma unidade. Está junto, respeitando, com amor. O filho não é conhecido pelas batalhas que ele vence, mas pelos ambientes que ele pacifica. E você é um agente de unidade. Fala para o seu irmão, você é um agente de unidade. Deus te chamou para isso. Amém? Deus te chamou para isso, ser agentes de unidade, pacificadores. Jackson Brown Jr. disse: todas as pessoas que você conhece, elas temem alguma coisa, amam alguma coisa e perderam alguma coisa. Temem, amam e perderam alguma coisa. Eu, você, todos nós. Isso aí. Vamos relembrar então a clássica palavra de Jesus, lá em Mateus 3, 7 e 3. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Cuidado com o poste que está no teu olho. Um poste, uma viga, um poste. Uma dica, use as críticas como goma de mascar. Aproveita a parte boa, que não presta, né? Goma de mascar não tem nada de bom. Aproveita a parte boa e cuspa o restante. Absorva 10% da parte boa e jogue fora os 90% restantes. Nunca engula a crítica inteira. Retenha apenas a parte que lhe fará crescer. E nunca deixe a crítica entrar no coração. Vira ofensa. E virou ofensa, já era. Para tirar, você tem domínio sobre isso. Quando a lixa estiver sendo passada por sua vida, tire o foco da pessoa e olhe para Deus. Porque a pessoa é somente um instrumento de Deus na sua vida. Eu que o diga. Através dela, Deus está te forçando a ser uma pessoa melhor, um líder melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Não reclame, agradeça. Faça as seguintes perguntas quando você estiver passando por essas situações, desses problemas, essas pendências, essas coisas que ficam, conflitos que não consegue resolver. O que o Senhor está tentando me mostrar? Deus, o que o Senhor quer me mostrar com essa situação? Essa pessoa pegando no meu pé, a pessoa enchendo o saco, essa aqui está... O que o Senhor quer me mostrar? Segundo, o que Ele está tentando te ensinar sobre o seu caráter e não do outro. O que o Senhor está tentando te ensinar sobre o seu caráter? O que Ele está te revelando, terceiro, para te dar uma vida melhor? É uma chave. Como deu para Esaú ali, Isaac deu para Esaú, Deus está dando para nós uma chave. Quarto, o que Ele está fazendo para te fazer uma pessoa mais competente e firme? O quê? Pergunte para Ele. Deus quer surpreender você. Ele quer tirar as arestas e apresentar esse trabalho lindo e maravilhoso que é você. Você é poesia na mão de Deus. Poema. É isso que Ele faz por mim e por você. E nós precisamos, irmãos, entender isso. Resolver as nossas pendências. Quando? Todo dia. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Nós temos esse princípio no nosso casamento. 35 anos de casados. Nós fizemos um compromisso quando nós nos casamos. Aprendemos isso no discipulado. Não deixa o sol se pôr sobre a ira. Ou seja, traduzindo para os casais aí, não durma brigado. Porque quando você dorme com intriga, com seu esposo, com a sua esposa, o Satanás dorme no meio de vocês. Pesado, né? Mas é verdade. Então, resolva as pendências antes do sol se pôr. Porque no outro dia você não sabe se vai conseguir.
E para todos nós também, todos, não só de casais, todos nós. Para amar como Jesus, quinta lição, seja agradecido às pessoas que te abençoam. Seja agradecido às pessoas que te abençoam. Paulo falando aos Coríntios, capítulo 1, ele diz, sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Um pensador, ele disse assim, eu só cheguei até aqui, porque eu estava nos ombros de gigantes. Isso é gratidão. Gratidão expressada em palavras. Eu só cheguei até aqui, porque quem me carregou foram gigantes. Quem me sustentou. Uma pessoa um dia te encontrou. Preste atenção, uma chave aí para você. Uma pessoa um dia te encontrou. Você estava em algum lugar, no meio do caminho, à margem do caminho, quem sabe. O fato é que a sua vida hoje é melhor. E alguém passou por ela. Alguém falou do amor de Jesus para você, alguém orou por você, alguém te presenteou com a salvação, falando o plano da salvação para você. Pensa aí, vê se você lembra. Ofereça o seu coração, seu amor, sua lealdade, sua gratidão, seu melhor. Veja onde você está hoje e agradeça as pessoas da sua vida. Viva amorosamente. Quem agradece, cresce. Tem muitas pessoas nanicas, porque não são gratas. A melhor coisa que existe na vida, na nossa vida, que é como que um fogo que queima dentro de nós, é a gratidão. É lembrar de quem nos ajudou. Nos ajudou quando a gente estava doente, nos ajudou quando a gente estava feliz, quando a gente estava no caminho, quando a gente estava na beira do caminho, quando a gente estava, sei lá, quebrado, destruído, que o diabo estava em nós. Quem foi? Você consegue lembrar aí algumas pessoas? Com certeza não foi uma, foram pessoas. Quem colocou no teu caminho? Deus, por amor a você. Pense aí. Você tem feito algo realmente prático para dizer o quanto você ama e é agradecido pelas pessoas que te ajudaram? Que Deus colocou na sua vida? Isso vale para o marido, a esposa, pai, mãe, filhos e lá vai. Vovó, tio, tia e irmãos em Cristo e todo mundo no nosso círculo de relacionamento. Será que a gente sabe dizer muito obrigado pela sua vida? Eu sou grato pela sua vida. Eu sou grato pelo meu marido. Sou grato pelos meus filhos. Sou grato pela minha igreja. Pelos meus irmãos. Sou grato. O que custa isso? Nada. E muitas vezes muda uma vida. Os seus pais, seus irmãos, seus pastores, seus mentores, seus amigos preciosos, os que te levaram para Jesus, quem te deu uma chance, quem te encontrou. Não se esqueça de agradecer as pessoas que te encontraram, porque quem agradece cresce. A gratidão é o reconhecimento da bondade de Deus na minha vida. Só podemos dizer que estamos vivos. Olha o que esse homem disse, Thornton Wilder. Ele disse, só podemos dizer que estamos vivos nos momentos em que o nosso coração tem consciência dos nossos verdadeiros tesouros. Só podemos dizer que estamos vivos nos momentos em que o nosso coração tem consciência dos nossos verdadeiros tesouros. E o nosso tesouro não é metal. O nosso tesouro não é material. Nossos tesouros são pessoas, relacionamentos. Culto da família hoje. Quem é o teu tesouro? Quanto que você tem sido grato a Deus pela vida dessa pessoa, dessas pessoas? Quanto você tem louvado a Deus pela vida delas? Nós precisamos disso. Fazer uma lista também, um conselho aqui. Faça uma lista de pelo menos 5 pessoas que você só precisa dizer, de verdade, muito obrigado. Dá um abraço.
Nós vamos fazer isso depois. Sexto e último, para você aprender a amar como Jesus, abra o seu coração sem barreiras para amar. Abra o seu coração, deixa ele te encher para que possa fluir. Efésios capítulo 4, versículo 5. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Mateus 5, 8. Bem-aventurados puros de coração. A promessa é que verão a Deus. Romanos 10, 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O amor envolve uma ação minha. O amor não é só falar de amor. Tem tanta gente aí fora falando de amor, cantando sobre o amor, só que não tem amor. Então, o amor, para ser vivido, envolve uma ação minha, sua. Nós temos que agir. A cada dia que passa, eu me torno mais parecido com aquilo que eu amo. Está aí. James Packer disse assim: a cada dia que passa, eu me torno mais parecido com aquilo que eu amo. O que você tem amado mais? Amar sem barreiras é ser vulnerável ao amor de Deus. Confiar significa dizer a verdade. Jim Keller disse assim: diga o que deseja dizer quando estiver um sentimento e oportunidade. Meu maior arrependimento são as coisas que não fiz, e sim, não são as coisas que não fiz, e sim as que tive oportunidade e deixei de dizer. Vou ler de novo. Diga o que deseja dizer quando tiver sentimento e oportunidade. O meu maior arrependimento são as coisas que não fiz, e sim as que tive oportunidade e deixei de dizer. Uma palavra expressa de gratidão, de amor, cura uma pessoa. E nós temos a chave nas nossas mãos. O remédio está com a gente. Como está a sua comunicação? Antes de abrir a sua boca, abra o seu coração. Tente fazer um jejum de mídias para que você possa se comunicar melhor durante o seu dia, os seus dias. Oswald Chambers disse: o espiritual e o invisível determinam o exterior e o real nas pessoas. O espiritual e o invisível. Aquilo que está aqui dentro. Não consegue ficar, vai fluir. Para concluirmos, decida amar intensamente as pessoas da sua vida, como fez Jesus. Ele amou até o fim. E nós precisamos ir até o fim. Amém? Precisamos ir até o fim. O que está impedindo você de fazer isso? Mateus capítulo 22, o último texto que nós lemos nessa noite. 22, 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele: ame o seu próximo, como você se ama. Ame o próximo, aquele que está perto de você. Comece com eles, porque aquele que está longe não incomoda você. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor para gerar em nossos corações esse amor. Para gerar no nosso coração o amor de Jesus. E a palavra de Deus nos diz que se nós precisamos de amor, é só orar e pedir para Ele. Então, Ele derrama o amor dEle através do Espírito Santo nos nossos corações. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, desligue de tudo que está ao seu lado e faça a sua oração sincera, pedindo: Pai, encha o meu coração de amor nesta noite. Encha o meu coração do teu amor, me ensina a amar como Jesus. Porque eu preciso ter atitudes iguais a de Jesus, mas eu não consigo se não tiver esse amor na minha vida, no meu coração. Faça a sua oração aí onde você estiver.
Eu quero fazer 3 convites para você nesta noite. Em nome de Jesus. 3 convites para nós nesta noite. Você que está aqui nesta noite, e você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não precise ficar preocupado, porque estamos todos com os olhos fechados orando. E quem sabe você nunca teve essa experiência de entregar a sua vida a Jesus, de convidar Jesus a entrar no seu coração. Você está aqui nesta noite e Deus falou com você através da sua palavra que foi ministrada, e você quer dizer assim para Ele: Jesus, entra no meu coração. Eu preciso do Senhor, porque eu não consigo amar. Eu não consigo viver sozinho. Agora, se o Senhor entrar na minha vida, encher o meu coração com teu amor, tudo será diferente. Você que nunca fez isso e gostaria de fazer isso nesta noite, faça um sinal para mim, eu quero orar por você. Aí onde você está, levante a sua mão. Levante a sua mão, você que nunca entregou a sua vida a Jesus. Tem alguém? Amém. Glória a Deus. Amém. Segundo convite, continue orando, toda a igreja orando. Você está aqui, você já entregou o seu coração, a sua vida a Jesus, mas hoje, por circunstâncias da caminhada, por lutas, por sofrimento, você se afastou de Jesus. E nesta noite você deseja voltar para Jesus, restaurar a aliança com Jesus, declarar para Ele: Jesus, eu quero fazer um compromisso com o Senhor novamente, para restaurar essa aliança, entregar a minha vida para o Senhor e viver para Ti, sendo cheio do Teu amor, cada dia, cada novo dia. Tem alguém aqui nessa noite? Levante a sua mão para mim, faça um sinal assim com a sua mão. Você está retornando para a casa do Pai, você está buscando a presença do Senhor novamente. Tem alguém? Faça um sinalzinho só para mim com a sua mão. Amém. Por último, o último apelo. Você que está aqui nesta noite, ouviu a palavra do Senhor, entendeu a palavra do Senhor, o Espírito Santo falou no seu coração e você diz: eu preciso desse amor. Eu não consigo amar como Jesus ama. Tem relacionamentos que eu preciso que sejam restaurados na minha vida, mas eu não consigo. Eu me sinto muito limitado, muito incapaz. E eu preciso que o Senhor derrame desse amor na minha vida. Que o Senhor restaure a minha vida. Enche o meu coração com o amor dEle. Se você deseja isso, agora para toda a igreja. Se você deseja, se você entendeu a palavra, recebeu a palavra da fé, e você deseja realmente que o Espírito Santo visite o seu coração, enche o seu coração de amor, para você viver uma novidade de vida na presença do Senhor, andar como Jesus, tomar decisões como Jesus e amar como Jesus. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Em nome de Jesus. Você que diz: Deus, eu preciso mais de Ti. Eu já tenho, mas eu preciso mais do Teu amor. Eu preciso da Tua graça, Senhor. Porque quantas vezes eu tenho tomado decisões baseado na minha vontade. Quantas vezes, Senhor, eu tenho privado de fazer a vontade do Senhor e tenho escolhido fazer a minha vontade. Mas nesta noite eu me coloco diante do Teu altar. Em nome de Jesus, eu quero orar por você.
Em nome de Jesus, põe a mão no seu coração. E fale ao Senhor aí, Deus, vem com teu amor. E é só nós pedirmos, queridos. Não tem nada que vai impedir nós sermos abençoados. Nada que vai impedir. É só nós pedirmos, Pai, nós precisamos desse amor. Pai, quantas pessoas às vezes tem no nosso caminho, Pai, que são pessoas difíceis. E nós não conseguimos amá-las. Nós não conseguimos nos relacionar com elas. Não conseguimos, Senhor, porque somos limitados. Mas se o Senhor nos tocar nesta noite, se o Senhor derramar desse amor sobre nós, esse amor maravilhoso, Pai, esse amor que provou para nós o quanto que o Senhor nos ama, o Senhor deu prova desse amor para nós. Derrama esse amor em nossos corações, cada um de nós, Pai, cada um dos meus irmãos que estão de pé. Derrama esse amor, Pai, sobre a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada um que está aqui, Senhor. Pai, nós estamos aqui clamando ao Senhor, que nós não queremos mais viver com pendências na nossa vida. Não queremos mais viver, Senhor, amargurados, com a ofensa no nosso coração. Não, Jesus. Nós queremos, Senhor, entender que nós não somos escravos de uma sentença que o diabo colocou sobre nós. Nós vamos, Senhor, virar a chave nesta noite, ao declarar que o teu amor vai mudar todas as sentenças de morte, sentença de ofensa. E nós vamos encher nosso coração, Senhor, com teu amor. E vamos liberar perdão àquele que nos traiu, aquele que nos ofendeu, aquele que nos machucou, aquele que nos rejeitou, aquele que nos desprezou, Pai. E nós vamos buscar cada dia mais do teu amor, porque nós não conseguimos sozinhos, Pai. Nós precisamos tanto do teu amor. Vem derramar esse amor sobre nós, Pai, através do teu Santo Espírito nesta noite. Vem derramar esse amor, porque esse amor traz cura. Este amor gera gratidão em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Nós queremos nesta noite, Pai, ser gratos ao Senhor. Mas nós queremos também, Senhor, declarar isso, Senhor. Em nome de Jesus, sobre pessoas, Pai, que têm nos abençoado, pessoas que o Senhor tem usado, até mesmo pessoas às vezes difíceis, Senhor, que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Senhor, que estão contribuindo para o nosso crescimento. Dá-nos esse entendimento, Pai, e que a gente não rejeite